Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente de Budapeste o encontro do Papa Francisco com os representantes do Conselho Ecumênico das Igrejas e algumas comunidades judaicas na Hungria. Nos estúdios Silvonei José. Bom dia a você, no âmbito da 34ª viagem internacional do Papa Francisco, nesta manhã, Budapeste. Papa que partiu nesta manhã por volta das 6 horas da manhã de Roma. Já se encontrou com as autoridades locais e agora esse encontro com os representantes do Conselho Ecumênico das Igrejas e algumas comunidades judaicas da Hungria. O Papa acabou de fazer o encontro com as autoridades locais e também com os senhores bispos. Aguardamos agora a saudação que será feita por um representante da comunidade cristã e depois por um representante da comunidade judaica. Ao Santo Padre, que depois irá dirigir também as suas palavras aos representantes das diversas comunidades que se encontram no Museu das Belas Artes, interior desse grande museu, em que ocorre esse encontro. Vamos à primeira saudação, prevista que seja... Neste momento, Stefan Joseph, bispo calvinista, presidente do Conselho Ecumênico das Igrejas da Hungria. Gostaria de saudar com grande estima Vossa Santidade o Papa Francisco aqui na Hungria. Faço em nome das 12 igrejas membros do Conselho Ecumênico das Igrejas da Hungria. Para nós, cristãos húngaros, é uma bênção que o Congresso Eucarístico Internacional tenha se realizado aqui na Hungria. A Eucaristia, que inclui o termo caris, um termo que expressa graça, significa dar graças. Podemos resumir a sua essência de modo muito sucinto no versículo 15 do capítulo 9 da segunda carta aos Coríntios, onde o apóstolo diz: graças a Deus pelo seu dom inefável. Devemos estar verdadeiramente gratos pelo dom inefável de Deus, que é Jesus Cristo, o ressuscitado, que é promessa no Antigo Testamento e cumprimento no Novo Testamento, que morreu e ressuscitou, que prometeu a esperança final, a renovação de todas as coisas. Damos graças a Deus pelo amor que sustenta e redime o mundo e o homem. Pela fé, experimentamos que em Jesus Cristo a plenitude do além preenche o aqui, cada minuto da nossa vida terrena. Cada Eucaristia, cada ação de graças é, de fato, um tributo de ação de graças perante o Senhor, pelo único, inefável e humanamente incompreensível dom de Deus, por Jesus Cristo Redentor. Ação de graças pelo amor com que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único Filho para que quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse dom do amor do Senhor obriga-nos a doar-nos uns aos outros, a cuidar uns dos outros, a apreciar a vida, a ordem da criação de Deus, a proteger a terra, que é a nossa casa, a rezar e agir em conjunto, a viver uma vida bela e plena, onde toda a existência humana possa ser realizada para a glória de Deus e para o bem de outras pessoas.
az Isten dicsőségére és a másik ember javára. Őszentsége Ferenc pápa magyarországi látogatása. A visita de Sua Santidade, o Papa Francisco, à Hungria, nessa missa, fortalece-nos no dom inefável de Deus, em Jesus Cristo, da nossa fé cristã, da nossa cultura e no nosso serviço cristão. Em nome das igrejas membros do Conselho Ecumênico de Igrejas da Hungria, pedimos a bênção celeste para a vida e ministério de Sua Santidade, o Papa Francisco, e para o nosso comum testemunho e o serviço nos espera como cristãos no mundo. Palavras então do bispo calvinista Joseph Steinbach, presidente do Conselho Ecumênico das Igrejas da Hungria. A saudação ao Santo Padre. É previsto também uma breve saudação do representante das comunidades judaicas. Era previsto a presença do rabino-chefe da Hungria, Dr. Robert Frolich, mas ele não se sentiu bem e deveria ser então agora substituído pelo rabino-chefe de Buda Sud, Zoltán Radonit. Em meu nome, o rabino-chefe de Budapeste, gostaria também, antes de tudo, que o rabino possa se recuperar o mais brevemente possível. E agora vou ler então a mensagem que ele enviou. Lemos no Salmo de Davi: todos os vossos mandamentos são verdadeiros. Eles perseguem-me injustamente. Venho em meu auxílio. Eles quase me baniram da terra, mas eu não abandonei os vossos preceitos. Nesse breve momento, duas grandes fés monoteístas encontram-se, duas religiões com ensinamentos milenares e mensagens ainda hoje válidas. Évezredes tanításokkal, máig érvényes üzenetekkel bíró vallás találkozik e percekben. A zsidóság és a O legado da fé comum do judaísmo e do cristianismo, a tradição sagrada para todos nós, ilumina o presente, apesar do seu passado conflituoso, e serve de farol para o futuro comum da humanidade. As palavras realistas do salmista esboçam diante de nós a esperança dos perseguidos, dos oprimidos, ou mesmo daqueles destinados à morte. O estrangeiro é forçado a viver longe da sua pátria, da sua cultura e dos seus entes queridos, e a insegurança investe-o todos os dias. Messze kényszerül élni, és a bizonytalanság árasztja el mindennapját. Ve'atem yedatem et nefesh hagé. Conheceis a alma do estranho, diz Moisés. Írja Mózes. Igen, mi zsidók, sim, tanto nós judeus como os cristãos sabemos o que significa ser um estranho. Sabemos o que significa quando somos perseguidos pela nossa fé, pelas nossas convicções, destinados à morte. Ao mesmo tempo, experimentamos inúmeras vezes na nossa história que aqueles que têm o amor e o temor de Deus nos seus corações podem ver no outro a centelha do Senhor, podem honrar o homem, a imagem de Deus, e dirigir-se ao seu próximo com um coração verdadeiro.
embertársuk felé. Miként Isten, úgy ők Como is Deus, também eles agarram-se ao atributo divino do amor e da compaixão. Estendem as suas mãos e as suas almas para alcançar kinyújtják kezüket. a alma do És estrangeiro. lelkük elér az idegen lelkéhez. Szeretjük azt gondolni, Gostamos de pensar que o nosso mundo é o pequeno espaço em que vivemos. melyben élünk. Assumimos que os limites da nossa existência física são também Fizikai os limites da nossa alma e do nosso espírito. és szellemünk korlátait is jelentik. A világot betöltő Isten példája, O exemplo de Deus, que enche o mundo, reavalia essa forma de pensar. keresztény kultúra Tanto a cultura judaica como a cristã, que foram fecundas para o mundo, úgy tudnunk precisam saber que todas as culturas interagem entre si, hatásban áll fundem-se e tornam-se mais nobres, mais maduras. nevesebbé, Compreendemos, éreltebbé teszik egymást. aprendemos uns com os outros e, na sequência desse conhecimento, tornamos-nos mais sábios, mais perspicazes e talvez mais pacientes. És talán türelmesebbek is lettünk. E kölcsönösség Se nos fecharmos sobre nós bezárjuk mesmos, magunkat. essa reciprocidade é impossível. Provincialitás O fechamento liga-nos a um tronco, nem engedi não permite ao espírito szellem de liberar-se livremente. az elmúlt évtizedekben sokat tettünk azért, Nas últimas décadas, fizemos muito, zsidók, keresztény, judeus e cristãos, hogy a bennünket para derrubar os muros que nos separam, észterhes múlttal carregados de um passado pesado. leolvassanak. Sokat tettünk, Fizemos muito para ver no outro, não um estranho, mas um futuro amigo, a jövendő barátot, o nosso amigo emberségünkben, na humanidade comum. testvérünket lássuk. A világ zsidóságban csak e napokban Os judeus de todo o mundo celebram nesses dias ünnepeit üli. as suas grandes festividades de outono. Új év, Jom Kippur, A ideia central do Rosh Hashanah e Yom Kippur, e Tsuva, metanoia, conversão. metanója, a megtérés. Isten Mas o Senhor não quer a morte do ímpio, halandó halálát, mas que ele se converta e viva. és éljen. E mai történelmi találkozó reménysége A esperança desse encontro histórico de hoje é que nos convertamos dos nossos caminhos e continuemos a viver juntos, egymás iránti judeus e cristãos, com respeito mútuo, megértésben compreensão humana és igaz e no verdadeiro amor fraterno. szeretetben. És ehhez kérem Para fazer isso, peço hoje a ajuda amorosa do Deus da humanidade. Köszönöm szépen. Palavras então do Dr. Robert Froelich, lidas pelo Rabino Capo de Buda Sud, Zoltán Radonot, que traz a mensagem então do Rabino-chefe da Hungria, que se sentiu mal e não se faz presente. Já no início das palavras do Rabino Zoltán, então, os votos de que se recupere o mais rapidamente possível. Previsto então agora o discurso do Santo Padre. Os rabinos também dão de presente ao Santo Padre um dom, um presente. Não temos ainda a possibilidade de ver que presente é, mas vemos que o Papa agradece. E contracâmbia, se podemos dizer assim, com uma medalha do seu pontificado. Szeretném köszönteni a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és a magyar zsidók nevében a katolikus egyház fejét. Egy ajándékot adtunk át neki, amiben Demos szimbólumok vannak. Egy presente ao van chefe da benne, Igreja Católica, egy óraolvasó kéz, amit egy uma Torá, holokauszt túlélő családjában készítettek. Sütői kőben van, amely kő az a Jeruzsálem szent falait idézi, minnyájunk közös szent városát, és az, hogy egy fehér dobozba helyeztük el ezt az ajándékot, az pedig őszentsége gondolatainak a tisztaságát próbálja szimbolizálni. Thank you very much. presente que é uma Torá,
que foi feito por uma família que sobreviveu ao Holocausto. Foi colocado em uma caixa branca que representa a pureza do pensamento do Papa. Teremos agora, então, o discurso que o Santo Padre faz aos representantes do Conselho Ecumênico das Igrejas e algumas comunidades judaicas. Vamos seguir, então, as palavras do Santo Padre. Estamos transmitindo ao vivo do Museu das Belas Artes em Budapeste, neste domingo 12 de setembro, no âmbito da viagem apostólica que o leva a Budapeste e a Eslováquia. Queridos irmãos, sinto-me feliz por vos encontrar nas vossas palavras, que agradeço, e nessa vossa presença, lado a lado, exprime-se um grande anseio de unidade. Falou de um caminho, por vezes íngreme, e em tempos passados dificultoso, que enfrentais com coragem e boa vontade, apoiando-vos mutuamente sob o olhar do Altíssimo, que abençoa os irmãos que vivem unidos. Papa pergunta se todos têm o texto. Olhando-vos, vejo os irmãos na fé em Cristo e abençoo o percurso de comunhão que realizais. Fiquei tocado as palavras do irmão calvinista. Muito obrigado. Megérintettek azok a szavak, amelyeket az evangéliumból idézett. Em pensamento vou até a abadia de Panho Alma, centro espiritual palpitante desse país, onde há 3 meses vos encontrastes para refletir e rezar juntos. Rezar juntos uns pelos outros e trabalhar unidos na caridade, uns com os outros, por esse mundo que Deus tanto ama. Tal é o caminho mais concreto para a plena unidade. E vejo os irmãos na fé de Abraão, nosso pai. E muito obrigado ao Senhor por aquelas palavras muito profundas. Tocou o meu coração. Aprecio o imenso empenho que testemunhastes para derrubar os muros de separação do passado. Vós, judeus e cristãos, quereis ver no outro, não mais um estranho, mas um amigo. Já não um adversário, mas um irmão. E esta é a mudança de perspectiva abençoada por Deus. A conversão que abre novos começos. A purificação que renova a vida. As festas solenes de Rosh Hashanah e Yom Kippur, que ocorrem nesse período, e para as quais formulo os melhores votos, são ocasiões de graça para renovar a adesão a esses convites espirituais. O Deus de nossos pais abre sempre novos caminhos. Tal como transformou o deserto em caminho para a terra prometida, assim também deseja conduzir-nos dos desertos áridos da aversão e da indiferença para a suspirada pátria da comunhão. Não é por acaso que na Escritura, quantos são chamados a seguir de uma forma especial o Senhor, sempre devem sair, caminhar, alcançar terras inexploradas e espaços inéditos. Pensemos em Abraão, que deixou para trás a casa, os parentes e a pátria. Quem segue a Deus é chamado a deixar. A nós é pedido que deixemos as incompreensões do passado, as pretensões de nós termos razão e os outros estarem errados, para nos pormos a caminho rumo à sua promessa de paz, porque Deus sempre tem projetos de paz, nunca de desventura. Apraz-me propor à vossa consideração a sugestiva imagem da ponte das correntes que liga as duas partes dessa cidade. Não as funde numa só, mas mantém-nas unidas.
Assim devem ser os laços entre nós. Sempre que houver a tentação de absorver o outro em vez de construir, destruir-se. E o mesmo se verificou quando se quis colocá-lo num gueto, em vez de o integrar. Quantas vezes aconteceu isso na história? Devemos estar vigilantes e rezar para que não volte a suceder. Devemos empenhar-nos em promover juntos uma educação para a fraternidade, a fim de que não prevaleçam os surtos de ódio que a querem destruir. Penso na ameaça do antissemitismo, que ainda serpeja na Europa, e não só. É um rastilho que deve ser apagado. Entretanto, a melhor forma de o neutralizar é trabalhar positivamente juntos e promover a fraternidade. Outra lição que nos dá a ponte é sustentada por grandes correntes formadas por muitos elos. Esses elos somos nós, e cada um é fundamental. Por isso, já não podemos viver na suspeita e na ignorância, distantes e discordes. Uma ponte une duas partes. Nesse sentido, lembra o conceito de aliança, fundamental na Escritura. O Deus da aliança pede-nos para não cedermos às lógicas do isolamento e dos interesses de parte. Não deseja alianças feitas com alguém em detrimento dos outros, mas pessoas e comunidades que sejam pontes de comunhão com todos. Vós que representais as religiões maioritárias neste país, tendes o dever de fomentar as condições para que a liberdade religiosa seja respeitada e promovida para todos. Desempenhais uma função exemplar para todos. Ninguém possa dizer que dos lábios dos homens de Deus saem palavras que dividem, mas apenas mensagens de abertura e de paz. No mundo dilacerado por tantos conflitos, este é o melhor testemunho que deve oferecer quem recebeu a graça de conhecer o Deus da aliança e da paz. A ponte das correntes, além de ser a mais conhecida, é também a mais antiga da cidade. Muitas gerações passaram por ela, que assim nos convida a recordar o passado. Aqui encontraremos sofrimento e sombras, incompreensões e perseguições. Mas se formos às raízes, descobriremos um patrimônio espiritual comum ainda maior. Esse é o tesouro que nos permite construir juntos um futuro diferente. Comovido, penso também em tantas figuras de amigos de Deus que irradiaram a sua luz nas noites do mundo. Sinto entre muitos um grande poeta deste país, Miklos Radondi, cuja brilhante carreira foi truncada pelo ódio cego de quem, só porque ele ser de origem judaica, primeiro impediu de lecionar e depois arrebatou a sua família. Fechado num campo de concentração, no abismo mais obscuro e depravado da humanidade, continuou a escrever poesia até a morte. Na sua obra, Notas de Bor, é a única coleção poética que sobreviveu a Shoah. Testemunha a força de acreditar no calor do amor no meio do gélido campo de concentração e iluminar as trevas do ódio com a luz da fé. Sufocado pelas correntes que lhe comprimiam a alma, o autor encontrou numa liberdade superior a coragem de escrever. Prisioneiro, tirei as medidas a cada esperança. E faço uma pergunta válida para nós ainda hoje. E tu, como vives? A tua voz encontra eco nesses tempos? O eco das nossas vozes, queridos irmãos, só pode ser o daquela palavra que o céu nos deu.
eco de esperança e de paz. E mesmo que não sejamos ouvidos ou acabemos por ser mal compreendidos, nunca reneguemos com os fatos a revelação de que somos testemunhas. Por fim, a desolada solidão do campo de concentração, ao perceber que a vida estava definhando, Radnoti escreveu: agora também eu sou uma raiz. Era flor. Tornei-me raiz. Também nós somos chamados a nos tornarmos raízes. Com frequência buscamos os frutos, os resultados, a afirmação. Mas aquele que faz a sua palavra frutificar na terra, com a mesma mansidão com que a chuva faz germinar o campo, lembra-nos que os nossos caminhos de fé são sementes. Sementes que se transformam em raízes subterrâneas, raízes que alimentam a memória e fazem germinar o futuro. É isso que nos pede Deus de nossos pais, o Deus de nossos pais. Porque, como escreveu outro poeta, Deus espera num outro lugar. Espera mesmo no fundo de tudo, lá embaixo, onde estão as raízes. Só radicados em profundidade é que se chega ao alto, enraizados na escuta do Altíssimo e dos outros. Ajudaremos os nossos contemporâneos a acolher-se e amar-se. Só se formos raízes de paz e rebentos de unidade é que seremos críveis aos olhos do mundo, que nos olha com a nostalgia de ver desabrochar a esperança. Obrigado. E bom caminho juntos. Palavras do Santo Padre aos representantes do Conselho Ecumênico das Igrejas e algumas comunidades judaicas. Desculpem se eu falei sentado. Üdvözölni kívántam mindannyiukat. Mas eu não tenho mais 15 anos. De nem vagyok 15 éves. Muito obrigado. Papa termina então pedindo desculpas por falar sentado, mas não tem mais 15 anos. Esse encontro então com os representantes do Conselho Ecumênico das Igrejas e algumas comunidades judaicas. Santo Padre vai saudar agora alguns dos presentes também. E teremos, o Papa vai deixar, mas dentro de alguns instantes, a sala dos mármores, onde se encontra nesse momento, dentro do Museu das Belas Artes. E diante do Museu das Belas Artes se encontra a Praça dos Heróis, em que, prevista às 11h30, horário local, o Papa então dará início à celebração eucarística na conclusão do 52º Congresso Eucarístico Internacional. Momento muito esperado, muito aguardado nesse 24º domingo do tempo comum. Estão sendo esperados mais de 100 mil fiéis que estarão e já se encontram do lado de fora, aguardando o Santo Padre, o Papa peregrino, que se encontra em Budapeste para o encerramento do 52º Congresso Eucarístico Internacional. Um a um, o Santo Padre saúda os representantes do Conselho Ecumênico das Igrejas e algumas comunidades judaicas. Papa que termina justamente, depois de citar, né, fazer analogia à ponte, né, uma ponte que une duas partes, conceito que lembra de aliança fundamental na Escritura. Papa recorda as suas palavras, falando de raízes, né, enraizados na escuta do Altíssimo e dos outros, ajudaremos os nossos contemporâneos, disse o Papa, a acolher-se e amar-se. Só se formos raízes de paz e rebentos de unidade, é que seremos então críveis aos olhos do mundo, que nos olha com a nostalgia de ver desabrochar a esperança. E o Papa diz, um bom caminho, mas um bom caminho
juntos. Com essas palavras de Francisco, chegamos à conclusão, então, desse momento intenso vivido pelo Santo Padre e voltaremos dentro de mais alguns instantes para a transmissão ao vivo da Santa Missa de encerramento do 52º Congresso Eucarístico Internacional. Nos estúdios na Rádio Vaticano, Silvana e José. Um bom domingo a todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.